A chance de você estar revisando da maneira errada é muito grande e eu vou te explicar o porquê. Antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Emanuele e nesse canal nós trazemos informações da neurociência do estudo aplicadas no vestibular. Mas se você não vai fazer vestibular, não se preocupe, você também assiste esse vídeo e assiste o nosso vídeo no canal, porque eles são direcionados para estudantes no geral. Se você quer aprender qualquer conteúdo, se você quer aprender, siga aqui a gente que a gente traz conteúdos realmente da neurociência do aprendizado, certo? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês evitarem estratégias comuns de memorização, de revisão, porque sinceramente já está batido e todo mundo sabe que não dá retorno, não ajuda no aprendizado, mas mesmo assim são as técnicas mais utilizadas, certo? Eu vou citar, antes da gente começar a falar sobre as estratégias e qual que é que você deve evitar, assim, a todo custo, vou te explicar 3 princípios da memória que são comprovadas. Eu vou mostrar novamente o livro aqui. O livro que a gente está usando de referência também é esse, Otimista Aprendizado. Tem outros livros por trás, mas o foco maior vai ser nesse aqui e também no que a gente quer passar para vocês de acordo com a nossa experiência, tá bom? Esse livro é muito bom, recomendo a leitura. Enfim, vamos lá. Quais são os 3 princípios aí da memória que você deve estar atento antes de iniciar qualquer processo de memorização? O primeiro, a memória ela é o resíduo do pensamento. O que isso significa? Que você pensar sobre o significado do que você está estudando ajuda muito na sua memória. O segundo, a organização auxilia na memória. Sim, realmente a organização ajuda na memória. E não é a organização de ambiente, é literalmente do seu material de estudos, se é um material mais objetivo, se ele é muito amplo, enfim, se as ideias ficam soltas, é nesse sentido. Quando você tem um material realmente mais linkado, que fica mais fácil a compreensão, essa organização vai ajudar na sua memória. O terceiro princípio é o quê? A prática de lembrar cimenta informações na memória. O que isso significa? Que usar a memória ajuda a memória. Porque quando você tenta buscar na sua cabeça, quando você tenta buscar alguma memória, você está automaticamente fortalecendo ainda mais a memória. Fica ambíguo, mas no decorrer do vídeo você vai entender. Então vamos lá. Os princípios da memória você já entendeu que são 3, e a gente vai ver as técnicas de memorização se elas se encaixam nesse princípio. Porque pensa só, para você ter certeza que você aprendeu algo, esse algo tem que estar na sua cabeça. Ele não tem que estar num resumo, ele não tem que estar num documento digitado ali no Word, enfim. Ele tem que estar na sua cabeça. Se você aprendeu, você não esquece. Lembra que a gente já escutou isso, né? As pessoas costumam dizer, se aprendeu, você não esquece. Quem aprende, não esquece. Mas será se a gente realmente está lembrando de tudo que a gente estuda? A chance é baixa da gente estar lembrando exatamente tudo. Mas nesse vídeo eu vou te explicar como que faz para você aprender exatamente tudo e ter guardado na sua cabeça. E já quero abrir um parênteses para te dizer, se você quer receber mais de 9.000 flashcards aí, para você estudar tudo que cai no Enem nos vestibulares e garantir que você não vai esquecer nada disso e vai chegar na hora da sua prova lembrando todos os conteúdos que você estudou, tem um link aqui na descrição para você adquirir esses mais de 9.000 flashcards, tá bom? Falou super acessível. Mas vamos voltar aqui para o vídeo. Eu vou falar a primeira técnica, tá? A primeira estratégia. Repetir informações para si mesmo. Com certeza você já deve ter escutado isso das pessoas falando aqui. Não, você tem que repetir, você tem que falar, finge que está ensinando alguém. Essa é uma das estratégias. Eu vou citar todas e depois eu vou falar qual que realmente remete a esses princípios, tá? Esses 3 princípios da memória. Leia suas anotações, aí você vai identificando se você usa algum, tá? Leia suas anotações, reler seu livro didático, copiar suas anotações, destacar trechos das suas anotações com marca-texto, muito comum às vezes os alunos terem vários marca-textos. E é quase que uma ilusão também, né? Tudo que a gente marca, será que vai estar realmente na nossa cabeça ou só está gastando, entre aspas, a tinta do marcador? É puxado quando a gente pensa dessa maneira. Criar exemplos de conceitos, fazer resumos, elaborar listas de tópicos e subtópicos, usar fichas ou flashcards, mesma ideia, fazer simulados de provas. Então vamos lá. Se você já deve ter identificado aí que os mais comuns, né, que provavelmente você usa é o quê? Fazer resumos, é o quê? Ler as suas anotações. O que mais que você pode fazer? Simulados, que é comum também. Destacar, né, com marca-texto as informações, isso é muito comum. Todas essas aqui são comuns. Mas eu quero falar para você nesse vídeo para você evitar as estratégias comuns, porque nem sempre elas vão te ajudar. Ó, pensa só. Vamos lá. O que ajuda na organização? Será se destacar os trechos das anotações ajuda na memorização? Eu vou te ajudar. O que te ajuda aí para usar a organização no intuito de melhorar a sua memorização desses princípios aqui? Para você melhorar a sua memória utilizando a organização, é muito legal que você faça, listar os conteúdos do assunto. Por exemplo, citologia. Citologia tem vários conteúdos dentro de citologia. Você pode listar 1.1, que é aprender sobre as organelas. 1.2, aprender sobre o processo ativo, o processo passivo.
né, de transporte. Tem várias das funções aí que você pode aprender dentro da citologia, vários subtópicos, e listar uma sequência lógica dentro do conteúdo vai te ajudar muito a ter uma clareza sobre o que você está estudando. Ó, porque, por exemplo, muita gente estuda o conteúdo de eletrostática, né, para o vestibular, um assunto de física, mas as pessoas não entendem nem o meio, nem o início, nem o fim. Só estuda de maneira isolada, só sabe lá a fórmula da força eletrostática, mas não sabe o restante, não sabe sobre ideias de campo, não sabe, porque só realmente estudaram uma parte. É interessante a gente ter uma sequência, um raciocínio da sequência lógica do conteúdo, e fazer isso vai te ajudar na sua memorização, porque vai usar o princípio da organização. Então a organização entra nesse ponto, de ter um material realmente que você consiga entender a sequência lógica daquele conteúdo, como que ele inicia, o que você vai ver ali dentro. Isso ajuda muito na sua memorização. E se você fizer isso com todo o conteúdo que você vai aprender, listar, olha, eu preciso aprender isso para depois passar para esse passo vai te ajudar a evoluir mais rapidamente nos conteúdos. E lembra que isso faz parte do processo de aprendizado acelerado, realmente com estratégia assim fora do comum. Ninguém te diz para você fazer isso. Geralmente as pessoas falam o quê? Usa o material do professor X que já tem organizado. Pode ser, você pode usar o material que já esteja organizado, mas eu deixo essa dica para você fazer sempre isso, caso você não tenha já essa organização em mãos, crie essa organização. Agora vamos lá. Como é que eu faço também para me poder forçar o meu cérebro a pensar sobre o significado das coisas? Qual dessas estratégias seria relevante? O que ajudaria você a pensar sobre o significado? Ó, talvez a ideia de fazer resumo se aproxime um pouco, mas se não for aquele resumo copiado, o que é o resumo copiado? O professor está dando uma aula aí, e você simplesmente escuta o que o professor diz e escreve literalmente letra por letra o que o professor está falando. Você nem pensa, você só está preso em realmente, como é que eu posso falar, ditar, né, escrever tudo exatamente o que o professor falou. Você não está pensando, você está apenas copiando. Pensar é tipo, você escutou a informação e fica, como é que eu posso falar a mesma coisa em outras palavras? Como que eu posso falar da maneira que eu entendi? Aí você escreve da maneira que você entendeu, que assim você está realmente usando do seu pensamento. E o princípio é o quê? Pensar sobre o significado das coisas, pensar sobre o significado do conceito, pensar sobre o significado daquela teoria em específico. Pensar sobre o significado das coisas vai fazer com que você tenha uma memorização melhor. Porque eu já quero até fazer uma analogia para vocês. Imagina a memória como se ela fosse uma corrente assim, né, que se entrelaça. Você nunca vai compreender uma coisa assim isolada. Talvez você pode até decorar, mas ela vai ficar solta e com o tempo você vai perder ela. Para você poder não perder essa informação, não ficar solta, você precisa unir ela a outra coisa. E unir a outra coisa é, por exemplo, quando você pensa sobre o significado. Tá aqui, aí você une isso aqui a uma outra ideia. Ah, isso aqui parece com o quê? Com camelo. Não sei por que veio camelo na minha mente, mas enfim. Aí você une essa informação com outra coisa. Essa relação vai fazer com que fortaleça literalmente uma memória. Então, assim, é preciso pensar sobre o significado e fazer um resumo que vem da sua cabeça, não um resumo copiado, vai te ajudar. O que pode ajudar também? Dessas técnicas aqui que eu falei, dessas estratégias. Elaborar a lista de tópicos, né, e subtópicos sobre uma sequência lógica do conteúdo também vai te ajudar, não só na organização, como a gente tinha mencionado, mas pensar sobre o assunto, né, pensar sobre o que você está estudando. Ah, será que isso aqui sim entra ou entra em outro conteúdo? Você fica pensando se faz sentido colocar no início ou no final dos seus estudos, essa sequência. Então, assim, vai te ajudar também. Então, já pega logo essa dica aí de uma vez, se você não entendeu. Lista aí os conteúdos, o passo a passo para você aprender determinado conteúdo. Que esse passo a passo vai te ajudar tanto na organização, quanto também a pensar sobre o significado. E essas duas coisas, esses dois princípios, são princípios poderosíssimos para construir uma memória para você. Então, vai ser muito bom, de muito proveito para os seus estudos. E o próximo, também você pode também fazer o quê? Você pode criar exemplos de conceitos. Por exemplo, o professor fala sobre o conteúdo de ecologia e aí ele está explicando conceitos de população. Aí você começa a pensar quais são essas populações que existem. Populações é quando reúne espécies indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Aí você começa a pensar, será que a humanidade é uma espécie, um ecossistema? Enfim, você vai criando exemplos para esses conceitos. E essas ideias, e também é muito legal para a botânica, tipo assim, um fruto, ele vamos ver, se ele é do tipo baga, do tipo drupa, aí você começa a pensar, vamos lá, o maracujá, o que? Tem várias sementes, ele é baga, ele é drupa, enfim. Quando você procura exemplos, vai ajudar você a pensar sobre o conteúdo e esse esforço de pensar sobre o conteúdo vai te fazer gerar uma memória. Então sempre procura, e isso vai te ajudar no Enem também, porque o Enem ele é bem aplicado, ele precisa de exemplos do cotidiano, precisa de alguma analogia, de alguma relação. Você já pensar dessa maneira um pouco mais extradisciplinar, né, pensando realmente no dia de hoje, nos convívios,
aplicar um conteúdo no dia de hoje vai te ajudar muito no Enem, né? Se o teu foco é Enem, guarda essa dica aí também. E o próximo princípio é a prática de lembrar e cimentar as informações na memória. Como que eu faço para me guardar a informação realmente na minha memória, para me lembrar aquilo ali e não esquecer de jeito nenhum? Lembra que eu te falei que a memória ajuda você a construir a memória? Porque você precisa resgatar realmente o que está na sua cabeça. Esse esforço de lembrar é justamente essa prática de lembrar, essa prática que tem um nome bem científico para ela, que é Active Recall. Não sei se eu vou pronunciar direito, está em inglês, mas no português é recordação ativa. Recordação, buscar na memória, recordar de maneira ativa, porque está tirando da sua cabeça, não de um papel, não de um resumo, não de um vídeo aula. Está tirando de você mesmo aquela teoria. E como faz para me cimentar realmente algo na minha memória? Esse é assim, disparado, o princípio mais importante. E para você poder realmente construir uma memória, utilize assim, à risca, esse princípio de tirar da sua cabeça. Não dependa muito de materiais de apoio, não dependa muito de professores, de videoaulas, não dependa disso porque você não vai ter acesso a isso no momento da sua prova. No momento da sua prova é você e Deus e a prova. Então, assim, a não ser que você seja aquele aluno assim que queira colar, mas não, na regra, né, no momento da hora da prova é só você, Deus e a prova. Então, você precisa tirar as informações da sua própria caixola aqui, da sua própria cabeça. Para fazer isso, para ter uma memória assim bem forte, para você na hora da prova lembrar de tudo que você estudou, aí entra a ideia dos flashcards. Os flashcards, aí entra, né? Flashcards, perguntas rápidas que vão te testar para saber se você sabe o conteúdo. E se for tanto no papel com as fichinhas que a gente já explicou em outro vídeo, você pode conferir os outros vídeos falando sobre... Eita, fugiu a palavra agora, de guia de estudos. Você pode ver que a gente explica o princípio de flashcards, tanto com as fichinhas como também no próprio aplicativo, que eu deixo a recomendação, enfatizo novamente do antes, tá bom? E se quiser flashcards prontos, já falei que nós disponibilizamos mais de 9 flashcards de natureza, de biologia, física, química, de humanas, de linguagens, matemática, e a gente vai lançar muito em breve o baralho de redação, de inglês, então assim, o Cards Dash não para, né? A próxima técnica aqui de memorização que você pode usar, a próxima estratégia que entra nesse terceiro princípio da memória, que é o que? O princípio da memória é a prática de lembrar sempre informações da memória, né? Você pode usar os simulados, não descarte simulados de maneira nenhuma. Os simulados, eles vão testar a sua capacidade de lembrar de vários conteúdos, de maneira, assim, a sua capacidade de manusear os conteúdos, porque na hora do simulado, você não faz um simulado de citologia, você faz um simulado com tudo que cai de biologia, de física e de química, certo? São conteúdos ali misturados, você precisa, naquele momento do simulado, ter as informações na sua cabeça, tanto de biologia, quanto de física, quanto de química. Então, isso vai te ajudar você forçar, tirar da sua cabeça, quando é um simulado sem consulta, quando é um simulado realmente fiel, que você está ali, realmente fazendo como se estivesse simulando a prova, sem nenhum material de consulta. Aí sim, você vai estar usando esse princípio de forçar o teu cérebro a lembrar da informação, que vai te ajudar muito, ok? Então, basicamente, o vídeo de hoje que eu queria passar para você não usar as estratégias mais comuns. Quais são as estratégias mais comuns e que menos, assim, literalmente, eu digo isso para vocês com toda certeza, é comprovado cientificamente, já é dito pela literatura científica de que não é eficiente de maneira nenhuma, ler anotações e reler as suas anotações, tudo relacionado a isso, não vai te ajudar, porque é literalmente um processo de revisão passivo. A tua memória ela vai estar limitada para aquele momento, vai ser a memória operacional. Se você ainda não lembra que é memória operacional, memória de longo prazo, a gente falou isso em um vídeo anterior sobre como usar o seu guia de estudos, a gente explica esse ponto. Então, assim, quando você usa de resumos, você usa de anotações e fica sempre... Você quer revisar, aí você começa a ler essas anotações. Gente, não ajuda, não funciona. Acredite em mim e comece a revisar de maneira mais ativa que você vai ver a grande diferença aí no seu desempenho. Ler anotações e reler elas, né, e escrever resumos são as técnicas mais usadas e as que menos vão te ajudar. Então, se você quer ser um aluno diferenciado, evite as estratégias comuns e busque as estratégias realmente de acordo com a neurociência do estudo, que são as técnicas para você ter uma aprendizagem acelerada. Não quer dizer que é fácil, mas que vai ser rápido, que vai te dar um desempenho muito assim na frente dos concorrentes, que vai superar as suas dificuldades realmente utilizando essas técnicas. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar o like, viu?